Boa noite, Oswaldo, beleza? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Começamos já com cinco já pessoas já Ai, esperando. que legal. Fernandão tá aí. Fernando, Adriano trabalha comigo. Vamos começar. Uhum. Você fizemos um capítulo 2, né? Falamos alguma coisa sobre o capítulo 2, Evangelho? Foi isso? Não chegamos a entrar no 2. Não chegamos a entrar no 2? Não, a gente falou. O Evangelho tá aqui. Então vamos entrar no 2 hoje? Pode ser? Pode ser? Pode. Quer puxar pressa aí? Puxa pressa então pra gente começar. Daí a gente já Tá. dá andamento. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores para que nos auxiliem e a todos que participarem desse estudo ao vivo, né, e que esse estudo possa correr na maior harmonia e paz. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E assim seja. Que assim seja. Hoje eu comecei, não deu nem tempo de fazer aquela preparação Não tem espiritual, né? problema. Cheguei Ah, agora sim. do serviço, fiz minha Já correria está aqui para preparado. horário, mas tá bom, vai dar para começar. Então a gente vai entrar no. A gente falou do primeiro capítulo, né? Que é o. Falamos da introdução, a gente falou do primeiro capítulo, que são as três revelações, né? De Moisés, Cristo e Espiritismo. E hoje a Sim. gente vai fazer um resuminho do capítulo 2. Capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo, se não me falha a memória, o Sim, título. é ele mesmo. Isso, achei aqui, ó. Meu reino não é deste mundo. Então eu só vou ler aqui a parte bíblica aqui, né, para depois a gente comentar, né? Então, ó, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. A Sim. passagem está em São João, capítulo 18, versículo 18. 33, 36 e 37. Sim. Pilatos, tornando-o a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Né? Perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, do povo da época. Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Então você é rei, né? Quis dizer. Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, né? Você que está dizendo: Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, é uma passagem, né? Eu sempre gosto de ler iniciar o Evangelho, não sei, Oswaldo acho que também, passando a mensagem, né, o Evangelho puro de Cristo, né? O que Cristo disse. E, assim, para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente os capítulos são divididos em o Evangelho puro, né, de, tirado da Bíblia, de um dos quatro evangelistas. Depois tem uma explicação sobre a ótica dos espíritos por Allan Kardec. E, por final, algumas psicografias que ajudaram na explicação desse capítulo. Então, meu reino não é desse mundo. O que a gente pode comentar sobre esse capítulo, Oswaldo? Bom, para iniciar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso aqui é uma coisa histórica, né? Isso aqui nós vamos encontrar na Bíblia, na verdade, como o julgamento de Jesus, né? Judas, que era um dos seguidores de Jesus, poderia se dizer um apóstolo, não concorda com Jesus e acaba traindo Jesus. Ele entrega Jesus para os religiosos da época, que também eram políticos, né? E então ele acaba entregando Jesus para eles, né? Que eram, além de religiosos, eles tinham poder de política, poder de polícia. Eles acabam indo até onde Jesus está, no Getsemane, né? Um lugar que ele está lá em oração com os apóstolos, 2, 3 dias antes da Páscoa. Acho que 3 dias antes da Páscoa. Isso acontece, na verdade, na quinta-feira à noite. E ele acaba sendo preso, levado para o sumo sacerdote Caifás,
que, na verdade, queria prender Jesus, né? Porque ele entendia que Jesus atrapalhava os negócios dele religiosamente, e ele acaba julgando Jesus, né? Com o poder que ele tinha, que ele era tinham 72 anciãos que acabavam fazendo esse julgamento, e ele era o principal, vamos dizer assim. Ele acaba praticamente querendo condenar Jesus, só que eles não têm o poder, na verdade, de dar uma pena máxima, como uma pena de morte, por exemplo. Então, eles acabam levando Jesus para o governador ali de Jerusalém, da Judéia, da região da Judéia, e para que ele dê uma pena para Jesus. Então, eles, usando um poder político deles, eles forçam o Pôncio Pilatos, que era o governador, que tinha, né, ele era romano, esse poder. E eles tentam mostrar para o Pôncio Pilatos que Jesus era um criminoso. Só que Jesus não tinha, na verdade, cometido nenhum crime. E ele tenta... Forma. Como é que é, perdão? Tentam incriminar ele de alguma forma e precisa... Isso, tirar ele, na verdade, tirar ele de circulação. Isso. E então, você vê aqui, né, que eles levam... Só para a gente entender, e é bom para as pessoas que gostam também de história, o Templo de Jerusalém, né, ficava num local, e encostado com ele, eles criaram esse aqui que chama o Pretório, que é o local e residência de Pôncio Pilatos. Eles, na história você vai procurar lá como Pretório, e também como Torre Antônia. Era uma fortaleza dos romanos, que ali os judeus viviam em conflitos, viviam arrumando problemas. Então, eles tinham ali como que um exército, e era a residência do governador. Então, Jesus é levado pelos, vamos dizer assim, pelos judeus ali, pelos fariseus, até Pôncio Pilatos. E aí, Pôncio Pilatos fica assim, eles não entram nesse pretório, eles ficam do lado de fora, e Jesus é levado para a parte de dentro, né, a parte interna. Então, fica assim, Pôncio Pilatos vai até Jesus e faz uma pergunta. Jesus responde, ele vai até lá fora e pergunta para os judeus o que eles acham. Então, a gente percebe, né, nisso que você falou, tem a primeira parte, ele diz assim, tornou a entrar Pilatos no palácio. Então, ele estava lá fora conversando com os judeus, ele volta para a parte interna e pergunta para Jesus. Qual era a acusação que eles queriam imputar a Jesus? Era a de que Jesus queria ser o rei dos judeus, né? Ele se dizia rei. Estava tramando de alguma forma contra o domínio romano, né? Que eles queriam dizer. Romano e contra a política da época, né? Pagamento então ele fala assim, né? Então, qual a pergunta que Pôncio Pilatos faz para Jesus? Tu és o rei dos judeus? Ele faz a pergunta para Jesus. Jesus responde. A gente vai ver aqui, na verdade está em João. Aqui Allan Kardec colocou os versículos 33, 36 e 37. Mas se você for na Bíblia procurar João 18, você vai achar isso aí a partir do 28 até o 40. Ele mostra toda a passagem, né? Para Allan Kardec, o que ele precisava para o Evangelho, ele colocou 33, 36 e 37. A gente vai perceber que fica mais curto. Mas qual é a ideia, né? Então, a gente tinha falado do início do Evangelho, qual era a ideia de Allan Kardec. Então, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Então, começa com esse julgamento e com o Pôncio Pilatos tentando, né, tirar de Jesus uma confissão, se ele disse isso mesmo, que ele era o rei. Ele responde, não, meu reino não é deste mundo. Aí ele diz assim, né, se o meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. É porque os apóstolos na época se apequenaram, né? Se esconderam, né? Fugiram. Mas Jesus permitiu isso. Não, porque não queria violência, né? Isso. Na verdade, quando Jesus é preso, Simão Pedro tira de uma espada, de uma faca, e corta a orelha do comandante que chama Malco, né? E Jesus até tem uma passagem que está num outro evangelista que ele fala, né? Aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido, mostrando lei de ação e reação.
Mas Jesus pede, uma das coisas que ele pede pela aquela guarda que foi prendê-lo, é que ele não prendesse os apóstolos. Jesus falou, o culpado, se vocês querem, Jesus sou eu. Quem vocês estão procurando sou eu. Me levem e deixem eles livres. Essa era a preocupação, na verdade, de Jesus, de não incriminar aqueles apóstolos que, na verdade, só seguiram ele, né? Ele que pediu para seguir. Então, ele não queria, ele sabia mais ou menos o que aconteceria com ele, mas ele não queria, na verdade, colocar os outros apóstolos nisso. Então, ele até pede, né? Não, né? Levem a mim e deixem, na verdade, eles livres. Mas o que é o interessante disso aqui, né? Daí você fala assim, por agora, meu reino não é daqui. Aí, né, Pilatos pergunta novamente, então, você é rei, né? Logo, tu és rei? Aí ele fala assim, respondeu Jesus, é você que está dizendo, né? Ele diz aqui, tu o dizes, eu sou rei. Ele fala assim, mas eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O que Jesus fala para ele, né? É até interessante. Jesus tinha ali, naquele momento, a chance, né? Foi dado para ele por Pilatos a chance dele se defender, dele se livrar disso. Mas a gente vai perceber pelas respostas de Jesus que como ele veio na Terra com a missão, e ele cita aqui, de ensinar a verdade, a única coisa que ele queria era ensinar isso, né? Os mandamentos de Deus, os entendimentos que a gente deveria ter com relação a Deus, com relação à vida, com relação, na verdade, a tudo. Então ele fala assim, né? Quem é da verdade, quem conhece e vai entendendo o que eu vou dizer, vai entendendo o que eu vou dizendo, né? Ouve a minha voz. É a única coisa que ele fala. Então ele não se defende. E acaba depois, Pôncio Pilato diz, né, para os judeus que não vê nenhum crime nele, que não vê que ele é uma pessoa, que ele não é uma pessoa maldosa, que ele não cometeu nenhum crime. E aí eles insistem, e aí ele acaba fazendo uma jogada, né, só para ilustração, que ele fala assim, bom, então a Páscoa está chegando e eu tenho direito nessa Páscoa de oferecer alguma coisa. Então eu peço para vocês que vocês escolham alguém para ser condenado, achando que Jesus seria solto. Alguém para ser inocentado, não é isso? Isso, mas assim, mas ele escolheria, estavam dois, um seria condenado e o outro seria inocentado. Mas ele acredita piamente que eles vão escolher Jesus para ser inocentado, e tinha um ladrão com ele, que é conhecido por Barrabás, que ele, na verdade, acaba sendo solto a pedido dos judeus que levaram assim, né? É como às vezes as pessoas fazem em política. Você leva um grupo lá, né, dá umas bandeiras para eles, uns gritos de guerra e faz com que eles façam todo aquele carnaval, mas eles não sabem nem o que está acontecendo, eles só são usados, às vezes recebem dinheiro. Foi o que aconteceu. Na hora que ele falou, quem que vocês querem que eu inocente? Aí o sumo sacerdote Caifás fala, não, solte Barrabás. E eles gritam, solte Barrabás, ele acabou ficando. Tanto que depois tem aquela parte que ele lava as mãos, né? Que ele diz, então, já que vocês querem, eu não quero tomar parte disso. Quem vocês estão condenando são vocês que estão condenando. Minha mão não vai estar manchada de sangue. E ele sai, e Jesus acaba sendo entregue para eles, para a morte. Mas o que interessa para nós, né? Como ele diz aqui, o que nós vamos mais ouvir de Jesus é a parte que ele fala da verdade. E ele usa aqui, né? Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. É muito interessante a forma que Jesus usa, porque a gente fala assim, o que é um testemunho? É alguém que presenciou alguma coisa, ou vivenciou alguma coisa, e que pode, na verdade, falar sobre isso. Isso. Então ele fala assim, qual é a minha ideia? Eu conheço como funcionam as leis de Deus, eu já passei, né, por uma evolução, então o que eu vim falar? Eu vim falar sobre a verdade. Allan Kardec usa isso neste segundo capítulo. A gente falou aqui nas semanas anteriores, o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem uma sequência. Qual é a sequência dele? As primeiras partes e os primeiros 4 capítulos, eles vão falar praticamente da base
do Espiritismo? A primeira ele fala das leis, fala dessa evolução, Moisés, Jesus, Espiritismo, mas principalmente de que existem as leis. O segundo, que nós estamos iniciando agora, ele fala, meu reino não é deste mundo. Jesus começa a falar da vida após a morte. A sequência da vida após a morte. Então, Jesus... Nesse capítulo, eu percebo que são duas indicações principais, né, que Allan Kardec tira dessa passagem do Evangelho, que é que Jesus veio única e exclusivamente para dar testemunho da verdade, ou seja, para mostrar a nós como nós devemos proceder nesse mundo, né, o que nós temos que fazer do nascimento ao túmulo, e diz que existe um mundo pós-túmulo, né? Existe um mundo fora daqui, né? Em que as felicidades, né? Depois a gente vai estudar isso, mas que as felicidades muitas vezes não são conquistadas aqui, sim em mundos futuros, em vidas futuras, né? Uma vida espiritual. Mais ou menos isso que se baseia esse capítulo, né? Que dá a entender, como você falou, que é a base do Espiritismo. Então, o básico de tudo para qualquer doutrina religiosa, espiritualista, é entender que existe um mundo paralelo, um mundo superior, um mundo espiritual. E aqui, Jesus Cristo é enfático em dizer que esse mundo espiritual existe, que ele sim, se ele for rei, ele será rei desse mundo espiritual, né? Como um todo, e não no mundo material. E aqui você consegue tirar vários ensinamentos mais para frente, das injustiças do mundo, né? Porque até então, me corrija se eu estiver me enganando, né? Porque às vezes a gente se engana. Os judeus acreditavam muito em fazer bem nessa vida para ter a recompensa já nessa vida, né? Eles não pensavam tanto em recompensas de uma vida futura. E Jesus Cristo já depois, nos próximos capítulos, vem e diz, né? Nas partes das bem-aventuranças, que felizes serão aqueles que sofrem, os aflitos, felizes aqueles que são misericordiosos, né? E muitas vezes essa felicidade não será nesse mundo, e sim no mundo futuro. Então esse capítulo, junto com o quarto, que fala de encarnação, justifica todas essas irregularidades não, essas injustiças que acontecem no nosso mundo, dizendo que essas injustiças serão, de certa forma, amenizadas ou corrigidas no mundo futuro. Acho que é mais ou menos isso, né, Oswaldo? Quando você começou a falar, eu até anotei aqui, né? Assim, Jesus tenta mostrar que a vida tem sequência, que ela não é interrompida, né? E quando ele fala, eu vim dar testemunho da verdade, e ele fala, eu não nasci. A única função de Jesus estar no planeta Terra, e é preciso que a gente ensine isso às pessoas, é que Jesus não fazia parte da encarnação do planeta Terra. Jesus diz, né, que ele é de um outro mundo, e depois até Allan Kardec que acaba citando, né, que Jesus não se diz rei, mas Allan Kardec faz questão de colocar nesse capítulo que Jesus, sim, para nós, por tudo aquilo que ele fez, ele tem, sim, uma realeza, mas Jesus deixa claro aqui assim, o único motivo de Jesus vir à Terra é testemunhar aquilo que ele sabe. Então, ele foi escolhido por Deus para cuidar do nosso planeta, né? Pela nossa galáxia, todos os planetas que estão próximos de nós, é ele que coordena tudo isso. Então ele vem testemunhar, ele encarna, ele faz questão, na verdade, de encarnar e testemunhar, ou seja, mostrar tudo aquilo que ele sabe. Então esse ensinamento que ele dá para Pilatos, Pilatos não entendeu. O ensinamento que ele dá, com certeza, aqueles judeus que estavam lá fora tentando condená-lo também não aprenderam. Quem aprendeu? Foram os apóstolos. Não aprenderam, mas guardaram, na verdade, este ensinamento, e nesse ensinamento eles acabam, na verdade, mostrando agora, né, para uma quantidade que ele, na verdade, apareça com esse ensinamento. Deu. Então, só para complementar, não sei se eu continuei falando, mas eu não sei se apareceu. Então, qual a função de Jesus? Testemunhar. Testemunhar o quê? Aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece. Então, ele fala assim,
Oi, Então, voltou. ele, ele veio, na verdade, testemunhar, mostrar o quê? Que ele não faz parte desse mundo, que ele vive, na verdade, em outro mundo, e ele só veio daquele mundo para cá para trazer ensinamento. E qual o ensinamento que ele traz aqui nesse capítulo? Que ele não precisa se preocupar com as coisas materiais, né? Pilatos estava preocupado com que ele se defendesse, que ele, né, tentasse se defender, falasse, não, eu não fiz nada, me perdoe, né? Não me julgue. Naquela época se colocava a religião, né, eles não eram laicos, né? Então a religião influenciava na política da época. Então muitas pessoas usavam da religião para se tornarem reis, ter um cargo melhor na sociedade, né? Então o medo dos judeus era esse, que Jesus usasse da sua rei tomar o lugar dos sacerdotes. Então, essa é a ideia, no caso dos sacerdotes, né, dos judeus na época. Esse era o medo. E Jesus vem e fala que não, né? Nem aí com a parte material. Ele está, sim, interessado em reformar a espiritualidade das pessoas, né? Né? O guardar tesouros no céu, na terra, como ele vai dizer no Evangelho mais... Disse, acho que um pouco antes ainda, né? Então, Pode falar, Oswald. na verdade, ele dá esse, que ele fala assim, então o que, que ele quer testemunhar? Que não precisa se preocupar com a vida material, que a única preocupação, é que com essa sequência da vida é com fazer o certo, né? É que você usar as leis de Deus e não as leis materiais, né? Que se percebia que a preocupação dos fariseus, dos judeus ali, era uma coisa, né, de se mostrar, de aparecer, de conviver bem com a política, de conviver bem com os religiosos da época. Jesus em nenhum momento se preocupa com a morte dele. Você vê que os apóstolos se preocuparam, você vê que Pôncio Pilatos se preocupa, você vê que os judeus querem a morte dele, e ele não está nem um pouco preocupado, ele só fala assim, eu só quero testemunhar a verdade. Se eu fosse da Terra e não existisse sequência de vida, né, ele quer dizer aqui, se não existisse uma sequência de vida, se a vida não continuasse após a morte, eu teria que ficar preocupado e pedir para os meus seguidores que lutassem para me Isso. libertar. Então, na verdade, o que ele mostra? Ele fala assim: eu não estou preocupado, eu quero mostrar para vocês que a gente vai passar aqui na Terra e pode ser que a gente venha, por um motivo ou por outro, desencarnar, mas o desencarne não é, né, a última das coisas, a vida continua, né? Por isso que aqui logo embaixo, depois dessa passagem, Allan Kardec fala da vida futura, que é a vida que vem após a nossa passagem aqui pelo planeta Terra. Então Então, fica muito claro. como é que a gente explicaria, né, na visão de um materialista, né, as adversidades da Terra, né? Como é que a gente explicaria as injustiças da Terra, né? Se Deus é justo, né? Como é que a gente ia explicar uma criança nascer sem braços, né, com uma doença mental, um idoso, um bom idoso morrer por causa de um crime violento, por aí vai, né? Sem essa ideia do mundo futuro, a gente viveria num mundo muito mais egoísta do que é hoje, né? A gente tentaria viver, né, pelo material puro, porque se a vida fosse só materialidade, a gente teria que viver essa vida, né, se matando por dinheiro, se matando para viver bem, porque seria os únicos, sei lá, 60, 70, 80, 90 anos da sua existência. Então, ele dizendo essas coisas, né, mais para frente, seria a base para a gente entender todo, todo o resto do seu evangelho, né? Toda a base futura do seu evangelho, né? Acreditar na recompensa presente.
Pode falar, tá parecendo você mexer, pelo menos. Tá. Então fica muito isso que você está falando, por isso que a gente fala assim, o evangelho trazido por Allan Kardec, se a gente for pegar isso na sequência da Bíblia, e a gente falou lá na introdução do evangelho, a gente não vai entender nada. Se a gente pegar esse julgamento de Jesus e as palavras que Jesus disse, a gente não vai entender nada. A gente vai falar assim, o que a gente vai entender isso numa sequência, quando quando a gente Oi, coloca isso numa base, numa sequência, a gente falou, pega o primeiro capítulo, mostra as leis, aqui vai falar da vida futura para que a gente entenda a sequência da vida, que a vida continua assim, que Jesus nos ensinou isso. Muita gente não vai entender isso diretamente no Evangelho, mas quando colocado aqui nessa sequência, que a vida tem sequência e que Jesus deixa claro que não são os bens materiais que vão nos ajudar nessa sequência, né? Que ele deixa bem claro isso. Aí você falou, lá no capítulo 4, vamos aprender sobre reencarnação, no capítulo 5, sobre essa justiça que você estava falando, né? Se a gente não estudar isso numa sequência, e a gente falou assim, isso não dá para ser falado apenas num estudo, né? A gente precisa desse tempo e dessa sequência. Para que as pessoas, lógico, quando a pessoa está passando por um problema, é difícil você falar para ela assim, né? Não, entenda que é assim, que Deus é justo, que Deus sabe o que faz. Ela não quer aprender, ela está vivendo aquela vida material e ela está preocupada com isso. É importante que a gente aprenda tudo o que Jesus nos ensinou, para que cada coisa que aconteça na nossa vida, a gente saiba o porquê está acontecendo, que a gente tenha esse discernimento de falar, não, Deus, esse Deus que eu trato como bom, que é esse ser maravilhoso, ele sabe o que está fazendo, ele sabe mais do que eu o que acontece. Então tem que ter um propósito, tem que ter um motivo. Essa passagem aqui, Jesus deixa claro isso, né? Eu ia desencarnar, iam tirar a vida dele. Mas ele tentou mostrar assim: não se preocupe, o importante é você manter o seu entendimento, você ter o seu conhecimento para você seguir a vida, seja aqui na Terra, como ele diz, seja num outro reino, né? Seja num outro mundo, seja num outro plano, dizer assim. uma outra vida mesmo, realmente. E nesse capítulo aqui, Oswaldo, ele tem uma parte, a gente já falou da realeza de Jesus, né, que não é desse mundo, a gente falou da vida futura, e tem a parte do ponto de vista aqui, né, que, que nos deixa claro, né, que o ponto de vista, você analisar a nossa vida do ponto de vista aqui, né, na nossa vida em como encarnar, é muito diferente de você analisar a sua vida de um ponto de vista quando você estiver sem, apenas como um espírito. Porque lá você enxergará a vida real. E aqui já não, né? Aqui nós só enxergamos o mundo material e muitas vezes duvidamos, né? Muitas vezes temos dúvidas do mundo espiritual, por mais espiritualizado que é. Então, essa parte também torna bem interessante para explicar muitas coisas que nós não entendemos, porque do nosso atual ponto de vista, muitas coisas ficam inexplicáveis, né? Até então, até a época de Jesus. Né? Hoje a gente consegue entender mais com as explicações de Kardec, com as analogias das reencarnações, a gente consegue entender mais. Mas esse ponto de vista é extremamente interessante, né? Eu sempre dou um exemplo quando eu falo dessa parte do Evangelho, é assim, né? Quando você está passando por um problema e você está com a cabeça dela, o problema parece sem solução, parece que como vai acabar. Passou-se 2 anos, o problema foi resolvido.
das situações que você passou, né? Você fala assim, meu, como que eu fui ser tão, né? Por passar por uma situação daquela que era simples, então. Você está envolvido, né, numa situação, a situação muito mais enxergar ela de um outro ponto de vista, essa espiritual. Então, quando a gente, volto a dizer, né, quando a gente tenta explicar porque retardada, né, com problemas cerebrais, do nosso ponto de vista material, a gente não entende, muitas vezes pode até se revoltar com Deus. Do ponto de vista espiritual, quem está no ponto de vista espiritual entende realmente porque a criança nasceu daquele jeito, né? Para quem não consegue, como nós, entendermos ainda e não nem ter a explicação, né, real das coisas, nos resta ter fé na justiça divina, né? Sim. Só que alguém colocou aqui que o áudio está falhando bastante, tá? Ah, tá. Tá. Mas assim, vamos tentar a gente ir colocando, cada vez que ele volta, a gente vai falando. Eu entendi o que você está falando e é muito interessante o ponto de vista, essa parte do ponto de vista é bem isso mesmo. Quando a gente pega o diálogo de Pôncio Pilatos e de Jesus, a gente vai perceber que Pôncio Pilatos está defendendo e usando, junto com os judeus, a parte da vida material, e Jesus está, na verdade, mostrando, do ponto de vista, um mundo espiritual. Bem claro isso. O dia que a gente tiver certeza disso, né, eu acredito bastante, a gente percebe que está acreditando, o Espiritismo para nós é algo bastante claro, né? Principalmente quando a gente fala em justiça. É. Então a gente percebe que, a gente falou, no dia a dia das pessoas, as pessoas que não vão ter esse conhecimento, a cada acontecimento, a cada coisa que acontece, a gente vai perceber que a gente não sabe o que fazer, né? A gente não sabe que rumo tomar. Mas eu tenho falado sempre às pessoas assim, quando a gente vai acreditando em Deus e quando a gente vai entendendo o que Jesus explica, a gente tem que pautar, e por isso que Jesus fala, ele veio testemunhar alguma coisa que ele viveu. Então, tudo que Jesus falar, tudo que foi falado, é algo, na verdade, que ele viveu. Ele está testemunhando aquilo que ele viveu. Ele não veio falar como um ser que nasceu pronto. Todos vão precisar passar pela evolução, precisar viver no mundo material, voltar para o mundo espiritual até quando? Até quando tiver a consciência clara de tudo isso. Quando conseguir viver na Terra, a gente fala assim, a gente vive, a gente falou bastante semana passada, as emoções da nossa vida. E aí, quando a gente ensina, as pessoas falam, é difícil. Lógico que é difícil, não é fácil. Por quê? Porque nós não estamos prontos, porque nós ainda somos ignorantes desses conhecimentos, nós ainda não entendemos Jesus, nós ainda não entendemos os motivos de Deus, né? Nós não entendemos o que Deus quer da gente. Então, o ponto de vista nosso ainda é bastante atrasado nosso, é só preocupado com o mundo material. O ponto de vista nosso é preocupado com o dia a dia nosso. Ele não tem a preocupação religiosa, ele não tem a preocupação do entendimento espiritual. Nós queremos ter saúde, nós queremos ter trabalho, nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter a melhor vida. E aí, quando surge uma adversidade, quando surge uma doença, quando surge um problema, a gente fica buscando o culpado, a gente quer saber por que Deus está me castigando. E a gente vai ter que entender, pelos esses ensinamentos de Jesus, que não existe castigo, né? Existe aprendizado e existe reparação. Então, as coisas que eu estou passando, o dia que eu tiver essa consciência que Deus não quer o mal de ninguém, a gente falou já nas outras oportunidades disso, Deus não quer o meu mal, Deus quer que eu aprenda o correto para que eu viva melhor, né? Mas eu só vou ter esse entendimento quando o meu ponto de vista for espiritual. Eu estarei vivendo na matéria, mas preocupado sim com a vida espiritual. Por isso que aqui, né, voltando só um pouquinho,
né? Vou ler o trechinho, então assim, Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Aí é completado assim: sem a vida futura, de fato, a maioria dos ensinamentos morais, ele não tem nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura imaginam que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou acham esses ensinamentos ingênuos. E aí ele usa aqui, né? Portanto, né, esse é considerado o principal ponto do ensinamento do Jesus. E aí Allan Kardec coloca: por isso foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele, esse ensinamento, pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus, a coisa que você tinha falado da justiça. Se você não entender essa vida, que a gente vem na Terra, que a gente continua, que a gente está em aprendizado, que a gente vem com as deficiências, que as deficiências, na maioria das vezes, são coisas erradas que eu fiz, eu não vou entender, porque aí algumas religiões acabaram ensinando que eu vim na Terra, né, e quando eu morrer, eu vou para o paraíso, né, e a gente vai ficar esperando esse paraíso. E não. Na verdade, a sequência da nossa vida, o que nós vamos perceber estudando Espiritismo, que a sequência da nossa vida ela vai ser desastrosa na mesma proporção que ela foi desastrosa na Terra. E ela será feliz da forma que nós tivermos feito essa felicidade na Terra. Por isso, corre assim, Jesus tem. Não, dando um complemento ao que você falou, dando uma parte prática disso daí, né? Quando você não entende somente, aconteceu comigo, e essa parte, eu achava que essa parte do Evangelho de Cristo, principalmente a bem-aventurados os aflitos, porque esses herdarão os reinos dos céus. Eu acreditava que isso aí não tinha sido escrito por Jesus ou por qualquer santo, ou se tivesse sido escrito por ele, era por algum outro meio. O que eu imaginava? Era uma maneira tal dos ricos continuarem explorando os pobres e os pobres acreditarem que o sofrimento levaria a uma vida futura. E esses pobres trabalhariam, continuariam trabalhando para o bem dos ricos, apenas com essa promessa da vida futura. Então você vê como o entendimento do Evangelho de uma maneira trazida, colocada, né, uma aula de catecismo, por exemplo, de uma maneira errada, faz você, principalmente por um questionador, né, questionando se é certo, se é errado, te traz a não acreditar naquilo que estão te mostrando. Pô, bem-aventurados os que sofrem, porque esses herdarão o reino dos céus. Então, os que não sofrem não herdarão o reino dos céus. Aí você começa a parar e pensar, quem que é privilegiado com isso? As pessoas que não sofrem. Então, eu me revoltava muito com isso. Até, né, me dizia agnóstico e, assim, até nas aulas de segundo lá no centro, começar a entender realmente, né, toda a explicação, toda essa ideia de vida futura, tirando essa ideia do catecismo da gente de céu e inferno, né, viver, gozar de toda a felicidade por toda a eternidade ou arder no mármore do inferno por toda a eternidade. Isso aí também era muito 8 ou 80. Você tinha muitos poucos anos de existência na Terra para conseguir seu despertar espiritual e se tornar uma boa pessoa. E a pessoa que nasceu numa selva, né, que não teve um cristã, como que essa pessoa ia aprender isso? Então, para dar um release aqui
e como o evangelho torna as pessoas piores, ou não piores, mas sim mais materialista. Muito no começo da minha vida, né? Pensava muito em agregar dinheiro e essas coisas, né? E sofria porque não conseguia. E assim a gente via porque era basicamente por uma passagem do Evangelho mal explicada. Sim, tudo que você está falando, né, a gente vai percebendo que aqui tem uma, né, nessa vida futura mesmo, ele fala assim, os ensinamentos de Jesus, eles só serão entendidos uma chave que o Espiritismo traz. Por isso que na época de Jesus, a gente falou bastante, e a gente falou lá no comecinho, a gente não ia entender lá atrás, na época de Jesus, o que Jesus queria ensinar. Por quê? Porque a primeira coisa, a gente só acreditava que existia o planeta Terra e um céu, né? É, E, e um céu que ficaria na parte superior do planeta Terra e um inferno que ficaria abaixo, né? O que a ciência veio mostrar para nós, né? Astronomia, astrofísica, que não tem em cima, não tem embaixo, né? Nós temos esse universo imenso, os planetas estão aí quase que, né, parados aí no ar nesse universo, e o que às vezes é em cima, uma hora é embaixo, né? Porque o planeta vai girando. E se a gente não tivesse a ciência estudado isso, a gente continuaria acreditando que a vida só existiria no planeta Terra. E tu fala assim, a vida na Terra seria só isso, né? Vir aqui, trabalhar, ganhar dinheiro e morrer, esperando ali um céu, esperando, né? Porque dificilmente eu acredito que alguém, né, que alguém em sã consciência acredite que vá para o inferno, né? Apesar da gente é. ter relatos dos espíritos que a vida após a morte, para a maioria, é muito difícil, dificilmente eu acredito que eu vou para o inferno, né? Porque a gente porque nós vamos à igreja, porque nós sentamos numa mesa de trabalho no centro espírita, porque eu já faço doação aos pobres, eu sou uma pessoa boa. E nós vamos perceber que nós estamos muito longe de ser bons. Então, a realidade nossa nessa vida futura, Jesus, claro, foi para um lugar muito lindo, né? Lógico que ele continua trabalhando, a função dele é trabalhar, só que nós, né? Por isso que Jesus fala naquela outra parte, eu vou preparar-vos um lugar e onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Lógico que nós não vamos estar hoje, amanhã, demorará muito, mas enquanto a gente ficar patinando na terra, acreditando, né, achando, eu falo, o achismo que a gente tem de que é bom, porque eu vou na igreja, porque eu já leio o evangelho, porque eu já estudo o evangelho, porque eu já sou médium, porque eu já sento à mesa de caridade, porque eu faço oração, eu sou bom, mas estamos muito longe de bondade. Por isso que o evangelho ele tem que ser livro de cabeceira. Ele tem que ser lido todos os dias, ele tem que ser estudado. Então, e muitos acreditam também, né, que vão para melhor, simplesmente pelo fato de não cometerem coisas, fazerem coisas ruins. E só a ausência de fazer coisas ruins não te torna uma pessoa, né? Eu cito um exemplo de uma pessoa, um religioso, que passa a sua vida inteira dentro de um convento, de um seminário, de uma entidade religiosa qualquer, orando dentro do seu quarto praticamente 20 horas por dia. Essa pessoa está fazendo mal? Não está fazendo mal. Está fazendo bem? Em termos, está orando pelo mundo. Mas será que ela está aproveitando a encarnação para fazer o bem, para se evoluir espiritualmente? Não está. Então, apenas a inibição do mal não te torna uma boa pessoa. A prática do bem, sim, né? É como a luz, né? A ausência de luz, né? É a escuridão. Não adianta você, como que eu vou dizer para você, apenas viver na escuridão, mas você tem que gerar a luz para que a sua vida se transforme em uma coisa melhor. Não apenas
ficar estagnado, sem fazer nada, sem fazer o bem, né? E por aí que vai. E as pessoas muitas vezes também acreditam muito em fazer o bem para pessoas muito longe, né? Fazer minha caridade, sei lá, vou pegar meu dinheiro, vou dar lá para o Médicos Sem Fronteiras, ou a Cruz Vermelha, que está cuidando das pessoas lá na África, sendo que às vezes na rua da sua casa, dentro da sua família, tem alguém precisando de uma palavra amiga e de uma ajuda, e você está tentando ajudar pessoas lá de longe, né? Então, a forma de caridade também é uma forma que a gente tem que aprender a trabalhar isso dentro da gente, né? Sim, né? Eu estava falando para você e a gente vai precisar aumentar isso, né? Eu falo, a gente, todos nós no planeta Terra, imitar Jesus o tempo inteiro, buscar o entendimento do que Jesus, ou do que ele ensinou, né? Eu posso falar, eu vivi a minha vida, desde a infância, com o espiritismo, né? Convivi em centros espíritas, então a gente percebe que as pessoas dentro da casa espíritas não têm esse conhecimento, esse entendimento, porque elas acham que é legal fazer, eu acho maravilhoso, você faz o bem para as pessoas de fora, mas as próprias pessoas dentro da casa espírita ou dentro da religião, elas não se gostam, elas se maltratam, elas tentam prejudicar uma outra, derrubar, passar a perna nas pessoas. Isso não é ensinamento de Jesus. A gente fala assim, se acontece isso dentro da religião, se imagine fora, né? A gente vai perceber aí, é muito interessante lá no início dessa passagem do capítulo 2, isso que eu falei para você, Allan Kardec colocou aqui os itens 36, 33, 36 e 36, mas se você pegar lá na Bíblia, em João 18, do versículo 28 até o 40, os judeus que levam Jesus para Pôncio Pilatos, eles não entram naquele lugar, porque a Páscoa ia acontecer há 3 dias dessa entrega de Jesus a Pôncio Pilatos, e eles acham que se eles entrassem lá, onde estão os soldados romanos, onde acontece muita violência, mortes, eles ficariam impuros. Tem essa passagem lá, né? Eles não entram lá para não se tornarem impuros, porque eles iam comer a Páscoa, que aconteceria no domingo. Mas não se preocupam em entregar um inocente para ser condenado. Né? Então, assim, a preocupação deles era que vamos ficar impuros, mas ao mesmo tempo estão condenando Jesus injustamente e não estão preocupados com isso. Eu faço essa mesma colocação para as pessoas que estão dentro, vamos dizer, da casa espírita, dentro de uma igreja, rezando, pedindo a Deus, mas maltratando o próprio companheiro, a pessoa que está do lado, falando mal, fazendo fofoca. Quer dizer, são iguaizinhos aqueles fariseus que entregaram Jesus, preocupados com a impureza, mas não preocupados com a consciência do que estavam fazendo, né? A gente percebe bastante isso. E analogia, né, ditas as pessoas, por causa da política de hoje em dia, né, eles começaram assim, o homem de bem, né? Então, o homem de bem é o homem que é o trabalhador, que sai para o seu serviço, traz o dinheiro para casa e sustenta a sua família, né? Mas para eles, o homem de bem é só isso. Agora, esse homem de bem pode chegar em casa cheio de cachaça na cabeça, bater na esposa. Esse homem de bem pode trair a sua esposa numa casa de prostituição. Esse homem de bem até tem um capítulo, né, do Evangelho também que fala da perfeição, né? Qual vai ser? A gente vê que é muito mais além do que simplesmente ele trazer uma comida para cá. Bem, em tempos assim, que as pessoas elas não deveriam ser religiosas. Os religiosos em si, muitas vezes, não são boas pessoas, mas as pessoas espiritualizadas da religião, independentemente até do credo de Deus, se não em Deus,
Mas se elas forem as pessoas com os outros, né? Amar o seu irmão acima de todas as coisas, e o próximo com a si mesmo, não precisa ter religião, né? Se ela entender isso. Eu sou uma pessoa que eu preciso, pelo menos uma vez por semana, frequentar uma casa espírita, ler o evangelho, para isso estar sempre ruminando dentro da minha cabeça. Porque não, se eu começar a viver sem uma casa espírita, sem ler o evangelho, ou sem um papo desse que a gente está tendo aqui na internet, a minha vida começa a ficar mais material de novo. Eu já me afastei do centro, né? Então eu percebo só por hoje, mas assim, a recuperação do independente químico tem que ser todo dia, constante. Então todo dia ele tem que escutar alguma coisinha sobre se não usar drogas e por aí vai, né? A partir do momento que aquele negócio cai em esquecimento, cai em desuso, se você não... Isso estou dizendo de mim. Acaba se desviando, né? Indo para a porta mais larga, a porta da perdição. Então, eu tenho que estar sempre antenado, sempre estudando para mim mesmo. Até um mês eu tenha isso dentro da minha cabeça e consiga praticar isso sem precisar de uma entidade religiosa, sem precisar de alguém estar falando sempre. E da ideia espírita, né? Existe, né? Eu sempre que faço, né, ensinamento, eu falo para as pessoas, o ensinamento às vezes ele é passado só às segundas-feiras, a gente fica aí uma semana aí, 7 dias, né, sem estudo, e muitas pessoas não buscam, mas existe uma passagem que Jesus fala que é o do orai e vigiai, né? A gente faz oração todos os dias, muitos para acordar e para dormir, mas faz oração e vai, Isso. né, para a rua, para o trabalho, para onde quer que seja, achando que está tudo pronto, né? Que você vestiu uma armadura e que as coisas vão acontecer apenas porque você fez oração, né? Jesus ensina, não, orai, fazer a vossa oração, mas vigiai, né? Para que você não faça errado, que a oração que você fez, da forma que ela indique o que você deve fazer, ou o que você não deve fazer, né? Então, a cada dia, até tem uma passagem de Santo Agostinho, e ela está bastante clara no... Ele tem uma parte do Evangelho, mas ele está também bastante clara no Livro dos Espíritos, que ele falava assim, todas as noites antes de eu deitar, antes de deitar para dormir, eu parava e fazia uma revisão do meu dia. E anotava, né, tudo que eu tinha feito, que eu entendia que tinha feito de certo, e tudo que eu entendia que tinha feito de errado. Anotava isso para que no outro dia eu pudesse repetir as coisas que eu fiz de certo e que não pudesse, que não fizesse aquelas coisas que eu entendi que fiz errado. Para quê? Para que eu saia no meu dia de manhã, tipo assim, o que eu fiz ontem de errado eu não posso repetir hoje. E o que eu fiz ontem de bom, eu tenho que repetir hoje. Quando a gente tiver como mantra, né, que as pessoas falam, repetindo na mente, né, eu vou ser bom, eu não vou fazer errado, eu vou amar meu próximo, eu não vou prejudicar ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, eu não tenho... E fizer isso constantemente, né, na minha mente, com certeza, que nem você falou, a gente precisa sim ser informado a todo momento que eu preciso ser bom, porque se a gente deixar a vida, que nem você falou, afastado do centro espírita, afastado da religião, afastado da igreja, o mundo material é maravilhoso para te pegar, né? Jesus fala da porta estreita, ou seja, a porta estreita é muito difícil, é o fazer o certo. Qual é a porta larga? As baladas, as bebidas, as bagunças, as coisas erradas, ou fazer o mal. A gente, na verdade, eu falo sempre que eu posto às pessoas assim, a gente não é. Se a gente for estudar lá no Livro dos Espíritos, a hierarquia espiritual, que Allan Kardec, junto com os espíritos, dividem qual categoria de espírito nós estamos, nós vamos ver que nós que estamos encarnados no planeta Terra, nós somos mais errados do que certo. Nós temos mais maldade do que bondade. Os espíritos que vão
para outro mundo e que não vão precisar mais voltar ao planeta Terra são aqueles que já têm mais bondade do que maldade. Então eu sou, vamos dizer assim, a porcentagem maior minha é de maldade. E eu falo sempre às pessoas, não que eu seja 90%, 100% errado, mas eu sou 25%, 30% bom em uma coisa, 25%, 30% bom em outra. Ou seja, a gente não tem nada, com certeza, pela condição que nós estamos, nós não temos nada de 100%. O que a gente pode ter de 100% de errado. Mas que nós temos que estar ciente do que nós somos, principalmente de que eu não sou bom. Apesar de a gente querer se achar, apesar de a gente dizer, né, pelas coisas que a gente faz, que a gente é bom, nós temos que ter certeza que pelo planeta que nós vivemos, né, pelas coisas que nós vivemos no planeta Terra, com certeza não somos bons. Nós estamos caminhando, mas estamos muito longe, pelo pouco esforço que nós fazemos, né? Nós vamos encontrar aqui no Evangelho o verdadeiro espírita é aquele que se esforça cada dia mais para ser melhor, que diz todos os dias que hoje eu estou melhor que ontem e amanhã eu estarei melhor do que hoje. Aquele que faz esforço para se tornar uma pessoa melhor. Esse é o verdadeiro, no segundo o entendimento do Allan Kardec, esse é o verdadeiro espírita. Então, e assim, tem uma parte do Evangelho também que fala que nós, assim, somos homens de bem, né? Não temos coisas tão erradas assim como muitos criminosos fazem. Mas nós, muitas vezes, fazemos o certo, mas ainda pensamos em fazer o errado. Quando eu tomo buzinado no trânsito, a minha vontade de ir lá e dar um murro na cara do cara. Eu não faço isso hoje porque eu talvez seja um pouquinho mais equilibrado, e talvez porque, né, pertenço a uma religião que se eu fizer isso, a gente está no centro lá, fica até mal falado. É uma coisa que segura a gente. Mas a gente pensa em maldade. A gente pensa, uma pessoa que faz alguma coisa de ruim com a gente pensa em fazer a mesma coisa com a pessoa, né? E por muitas vezes a gente faz, mas desde que a pessoa não sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque você, muitas vezes, quer dentro da gente, a gente pensa assim em fazer maldade. Seria muito hipocrisia falar que eu não penso em fazer maldade, que eu não penso, que eu não guardo rancor das pessoas, que eu não guardo vingança das pessoas. Que eu sei que esse sentimento eu tenho que arrancar. E isso é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Com o mantra de praticar o amor, praticar a caridade, praticar o amor, praticar a caridade, uma hora a gente vence isso. E começa a ser tão natural que a gente não começa mais a pensar em fazer maldade e começa a agir pela naturalidade, sem ter o diabinho, né? O anjinho vai tocar o diabinho e você vai pensar em fazer o bem. Talvez não seja nessa encarnação, essa ainda, mas acho que umas 3 ou 4, acho que eu chego. Ela ainda. Não, a gente precisa de bastante ainda, a gente precisa de muito. Mas o que é interessante é isso que você falou.